A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje, nós comentaremos a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Sexto Sinal, a cura de um cego de nascença. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, ao qual nós estamos estudando algumas passagens do Evangelho do Apóstolo João. E na lição de hoje nós vamos comentar o sexto sinal no livro de João, que fala sobre a cura de um cego de nascença. Amém? Então vamos lá, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos. Meu irmão, nesta aula nós vamos ver outra vez que Jesus está em Jerusalém. Ele prossegue seu ministério. Aonde? Em Jerusalém, que é o centro religioso da época de então. Era tanto o centro religioso quanto o centro político da época. Jesus está novamente em Jerusalém. E mais um sinal ele vai ser manifestado através de Jesus para mostrar a sua divindade, que nós vimos nas primeiras aulas que os sinais manifestam no livro de João, aos quais Jesus efetuou e ao qual João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou, era para mostrar a divindade de Jesus, mostrar Jesus como Deus encarnado. Então, mais um milagre vai ser manifesto para a divindade de Cristo ser manifesta e o povo entender, porque muitos compreendiam que de fato Jesus era o Messias. E é neste ponto, é neste milagre, nesse sinal, que Cristo, meu irmão, vai agora tocar em pontos sensíveis de quê? Pontos sensíveis das crenças judaicas. E vai provocar uma forte reação nos judeus. É isso que nós vamos ver nesta lição de hoje. Mas o autor, antes de adentrar de fato no relato do texto, o qual nós estamos estudando essa semana, que é o milagre deste cego de nascença, que é o sexto sinal, ele vai fazer, antes de entrar diretamente nesse exame do texto, ele vai fazer uma breve apresentação dos fatos que antecederam esse milagre, esse sinal. E ele vai falar tudo isso no tópico primeiro. Ele vai falar dessa temporada de Jesus lá na Galileia, porque na aula passada nós vimos que Jesus andou por sobre o mar. Isso foi o sexto sinal que nós estudamos. Aqueles que não ainda ouviram a nossa podcast da aula anterior, assistam, escutem, que você vai ser abençoado com um ensinamento bíblico sã e sem heresia, livre de falácia de filosofias vãs, mas é centrada unicamente e apenas nas Sagradas Escrituras, como ela quer mostrar aquilo que foi escrito para ela. Não é eu falando que que eu acho que as Escrituras quis falar, mas é ela falando o que ela quer falar, porque ela é santa, divina, irrefutável, infalível e inerrante palavra de Deus. Então Jesus andou sobre a Galileia. E nessa travessia do mar da Galileia, porque ele falou para os seus discípulos, nós vimos na aula passada que eles tinham que pegar o barco e atravessar, e Jesus depois foi ao encontro com ele quando aconteceu esse quinto sinal. Jesus vem agora, está em Cafarnaum, dando prosseguimento aos relatos dos fatos antecedentes a esse milagre que nós vamos comentar logo mais. Então Jesus fala para uma multidão ali em Cafarnaum, que era uma das principais regiões, uma principal cidade da região na qual ele estava, e ele se apresenta como o pão da vida. É aquela passagem que Cristo fala, que ele é o pão da vida, o verdadeiro pão do céu, dado pelo Pai. Dando prosseguimento ao seu ministério, Jesus permanece por algum tempo pelas cidades da Galileia, porque ele está evitando ir para a Judéia, porque na Judéia estão querendo matar Cristo, estão procurando matá-lo, e ele fica algum tempo ainda na Galileia, porque essa é a segunda fase do ministério de Cristo, como nós explicamos em aulas anteriores, a divisão desse ministério de Cristo em 3 fases, e a segunda fase do ministério de Cristo é efetuada, é feita na Galileia, mas porém vai acontecer uma festa em Jerusalém, que é a festa chamada Festa dos Tabernáculos. E os irmãos de Jesus sugerem para que Jesus vá a Jerusalém
para que também seus discípulos pudessem ver as obras que fazia. Observe só, meus irmãos, os irmãos de Cristo, isso aqui está falando dos irmãos de sangue de Cristo, pediam porque os irmãos de sangue de Cristo não acreditavam nele. Não criam nele. Isso está muito claro, os irmãos podem ler isso em João capítulo 7, versículo 5, meu irmão. Jesus enfrentava a incredulidade dentro de sua própria casa. Fato é que nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagine só, meu irmão, porque Cristo agora já estava adulto, aproximadamente mais ou menos 30 anos de idade. Imagine você viver com uma pessoa durante 30 anos e você não vê manifesto nenhum sinal, nenhum poder, nenhuma maravilha, não vê nada. Mas Cristo agora começa seu ministério público e começa a realizar obras, feitos que foram jamais vistos. E seus irmãos ficaram incrédulos diante daquilo que estava acontecendo. Não acreditando, meu irmão. Para nós vermos como o grau de incredulidade alcança as pessoas. Porque uma pessoa que você conviveu com ela, você viu as virtudes, viu tudo aquilo que aquela pessoa ensinava, porque eu acredito, meu irmão, piamente, que Cristo, embora não tenha um ministério público, mas ele já tinha as palavras de sabedoria desde a sua infância. E os seus irmãos cresceram ouvindo Cristo. Por quê? Porque Cristo conversava com Maria, com José, com seus irmãos. Não tinha manifesto ainda o seu poder. Porque o primeiro milagre foi a da transformação da água em vinho, lá em Caná da Galileia, como nós estudamos, que é o primeiro milagre, o primeiro sinal e o primeiro milagre feito por Cristo. E Jesus responde que não é chegado o tempo dele, não é chegado o meu tempo. Não é chegado o meu tempo. Ele não está respondendo como um homem natural, mas está respondendo como um homem que veio para a terra cumprir a vontade de seu Pai, ou seja, fazer a vontade de Deus. E Cristo sabia de tudo que iria enfrentar, porque já foi profetizado. Deus já tinha alertado a nação de Israel. Deus já tinha alertado. E Cristo sabia, porque ele conhecia o Salmo, o Isaías 53, que ele iria ser desprezado. Ele iria ser desprezado, meu irmão. Mas diante de todas essas coisas, diante de tudo isto, Cristo não se deixou afetar pelo desprezo, pela insinuação, pela provocação. Porque quando se vive segundo a vontade de Deus, meu irmão, a pessoa permanece firme naquele propósito que ele tem traçado para a sua vida, que é a vontade de Deus em sua vida, em seu viver, na sua obra, no seu ministério. E ele procurava agradar ao Pai. E Cristo fez isso em toda a sua trajetória aqui na terra. Por isso nós encontramos várias e várias vezes nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, que contam o relato da história de Cristo, desses 3 últimos anos dele, de seu ministério público, Cristo falando que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Nós vemos aqui obediência. Obediência, e Cristo sabia disso, que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele obedecia ao Pai em tudo. Em tudo. Porque ia chegar o dia dele ser manifesto, como ele foi. Mas mesmo manifesto, ele foi rejeitado. Mas lá em Filipenses, Paulo escreve que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, ou seja, esvaziou-se de sua glória para se tornar servo. Mas ele sabia que Deus iria exaltar ele, iria colocar o seu nome sobre todo o nome, ou seja, tinha visão. Cristo teve visão. Ele padeceu, mas ele enxergava lá na frente o benefício de sua obra num Calvário para salvar toda a humanidade. E Cristo vai à festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. E é lá na festa do tabernáculo que ele começa a ensinar também os judeus ali de forma oculta, que ele vai ocultamente na festa, porque queriam matá-lo, já nós falamos sobre isso.
queriam matá-lo, e Cristo começa a ensinar, e Cristo fala ali do Espírito Santo que haveria de vir sobre ele, que de seu interior correriam rios de água viva, fazendo menção ao Espírito Santo que iria descer sobre todo, ou seja, era o ministério, era a dispensação da graça ou do Espírito Santo, quando o Espírito Santo passaria a habitar dentro de todo crente, dentro de todo aquele que cresce em Deus. É o que nós chamamos de democratização do Espírito Santo. Enquanto na antiga aliança o Espírito Santo vinha de forma esporádica sobre algumas pessoas, sobre reis, sacerdotes e profetas, e algumas pessoas em casos isolados, mas no antigo, e não permanecia, ainda tem isso, e não permanecia sobre a pessoa, vinha, manifestava o poder de Deus e retirava-se, mas no Novo Testamento não, a nova dispensação não, rios de águas vivas vão fluir do interior. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita dentro de cada crente, e Jesus ensina isso, é a mensagem que vai provocar reações distintas naquela multidão, porque algumas pessoas criam que ele era o Cristo, outras pessoas não criam que era o Cristo, outras pessoas não tomavam partido e ficavam caladas. Mas mesmo assim, Cristo não deixava de falar. Isso é um estímulo, meu irmão. Isso é um estímulo para o ide que Cristo deixou para a igreja. Nem todos vão ouvir e vão dar crédito àquilo que é anunciado, que é pregado, mas muitos também vão ouvir, outros vão ficar indiferentes, mas contudo que você continue a apregoar a palavra de Deus. E encerrando esses fatos antecedentes que aconteceram, meu irmão, nós vemos também que Jesus, entre esse intervalo, antes de chegar na cura desse cego de nascença, ele ia muitas vezes para o Monte das Oliveiras, onde costumava orar, mostra o seu retorno no templo para ensinar, e também tem o perdão da mulher adúltera, quando atingiu a consciência dos judeus, quando Cristo atinge a consciência dos judeus que queriam apedrejá-la. Aí dá-se o acontecimento da cura do cego de nascença, que os discípulos vão passando, a Sagrada Escritura passa, e os discípulos oram para aquele cego, e tudo começa com uma pergunta. O discípulo pergunta para Cristo se a condição daquele homem de estar cego era por causa do pecado dele ou do pecado de seus pais. Aí houve esse questionamento. Mas que a grande questão que os discípulos traziam, que era uma crença que os judeus tinham desde épocas primórdias, era que se alguém está sofrendo é porque está à parte do reino de Deus. Se alguém está sofrendo é porque está cometendo o pecado. Se alguém está sofrendo é porque talvez ele não esteja pecando, mas está com um pecado oculto. E isso estava na mentalidade judaica do primeiro século. Bem, a gente está falando do primeiro século porque é a época de Cristo aqui. Mas bem antes do século I, os judeus já tinham isso, estava enraizado na cultura dos judeus esse ensinamento. Isso estava impregnado já em suas mentes. E Cristo olha para aquele homem e fala, não. Para os discípulos, não. Nem este pecou, nem seus pais. Mas tudo isso ocorreu para que se manifeste a glória de Deus. Observe, meu irmão, como Cristo vai e quebra essa barreira, esse pensamento errôneo. Uma verdade que os discípulos achavam que era verdade, na verdade não era uma verdade. Era um falso ensino. Era um ensino errôneo de Deus. Era um ensino errado. E o interessante de se ver, meu irmão, que nas Sagradas Escrituras tem um livro de Jó, mas os judeus estavam com os olhos praticamente vendados, que não compreendiam e não entendiam que o livro de Jó fala claramente que o pecado, a dor, o sofrimento, ela pode vir sobre uma pessoa temente a Deus, uma pessoa íntegra a Deus, uma pessoa que se desvia do mal. E era isso que Cristo estava dizendo. Esse aqui não pecou, nem os seus pais pecaram, mas é para a glória de Deus. Ou seja, porque lá no Êxodo, o que é que Deus fala para Moisés? Ah, Senhor, eu não vou porque eu não sei falar. Moisés, tu não sabe falar? Mas quem criou o mudo?
Quem criou o cego? Quem criou o surdo? Meu irmão, quem criou todos foi Deus. E Deus tem um propósito na vida de todos. Então, quando a pessoa nasce com alguma deficiência física, meu irmão, foi Deus que fez assim. Basta entendermos qual o propósito de Deus. A pergunta não é por quê, mas para quê? Qual o propósito? Sempre tem um propósito. A pessoa nasceu cego desde a nascença, tem um propósito de Deus na vida daquela pessoa. Nasceu mudo, tem um propósito. Nasceu surdo, tem um propósito. Basta buscarmos o propósito. E muitas vezes as pessoas não buscam esse propósito, não tentam entender por que Deus fez assim. Aí não sai do seu sofrimento, não sai da sua provação, porque não entende. Tem que entender, assim como Jó entendeu. Quando Jó ficou, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Nada mudou, mas quando ele entende, compreende o motivo de seu sofrimento, meu irmão, as coisas começam a mudar. E foi assim na vida desse cego. E Cristo dá um ensinamento para os discípulos e vai efetuar a cura naquele cego. Porque esse pecado que os discípulos tentavam imputar no cego ou em seus pais, não decorria de nada disso, não decorria de pecado, de causas espirituais, mas era unicamente para glorificar a Deus. E Cristo faz com que o milagre aconteça. Com a sua saliva, cospe na terra, faz lodo e coloca nos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Observe só. Vai lá. Imagine, meu irmão, um homem querendo ser curado e certamente ele já tinha ouvido falar de Cristo, que Cristo curou cegos, paralíticos, transformou água em vinho, multiplicou pães. E agora tem uma condição na vida dele para ele receber a cura, que é ele ir se lavar. Ele ir se lavar, mas só foi uma consequência da obediência que Cristo queria ver que aquele homem tinha, porque Cristo conhece o interior, nós não conhecemos, mas ele conhece. E manda aquele homem se lavar. Talvez aquele homem estivesse pensando, mas por que ele fez isso comigo? Ele curou tantas pessoas que eu ouvi, mas comigo eu tenho que ir até o tanque de Siloé, eu ainda sendo cego. Porque nem curado estou, mas ele vai ao tanque de Siloé. O milagre dependeu da obediência. Às vezes Deus manda fazer-nos algo e nós dizemos, mas para que isso? E Deus está falando contigo para dizer, é obediência, eu tenho que obedecer. Para o milagre acontecer tem que ter obediência. E o cego obedeceu. O então ainda cego, né, obedeceu e foi se lavar. E a palavra de Deus fala que ele volta vendo. Ele volta vendo. O milagre aconteceu, mas necessitou de obediência, e ele obedeceu. E Cristo estava ensinando uma lição para os discípulos e para todos que estavam ali ao alcance de sua voz, que ele estava dizendo que enquanto ele estivesse no mundo, ele era a luz do mundo. E o milagre veio para mostrar isso, a incredulidade dos judeus, dos seus irmãos. E Cristo estava mostrando para isso, eu vim para que vocês tivessem visão. Mas não é essa visão que eu estou falando, irmão, que o cego foi curado, não. Porque Cristo está fazendo aqui um paralelo para ensinar. Assim como o cego conseguiu ver a luz do dia, muitas pessoas não são cegas fisicamente, mas são cegas espiritualmente, devido à sua incredulidade, devido ao seu coração duro, à sua dura cerviz. Não enxergam Cristo, que é a luz do mundo. E Cristo está nos ensinando isto, meu irmão, nesta lição. E teve uma reação dos fariseus. Por quê? Porque esse milagre aconteceu em que dia da semana? Isso, no sábado. O milagre aconteceu no sábado. Então é de novo um sábado. Observe a incredulidade dos judeus, que um homem cego desde nascença é curado. E eles não visualizam o milagre que foi efetuado por Cristo, mas eles apenas censuram a Cristo porque dizem que é sábado. Um dia de sábado ele está fazendo isso. Olha a cegueira daqueles homens que nós comentamos também em lição passada, em outras curas que Cristo realizou no sábado. E aqui a mesma coisa.
E eles falavam, este homem, falando de Cristo, este homem aí não é de Deus. Ele não guarda o sábado, ou seja, eles estão preocupados mais com os preceitos da lei do que com a cura em si, porque o homem foi curado, o cego de nascença foi curado, e eles não conseguiam enxergar e entender o que era aquilo, e começa agora a trazer o homem que foi curado para interrogar aquele homem. E neste interrogatório, meu irmão, eles inquirem aquele homem, e o homem não dá o braço a torcer, eles vão até os pais daquele homem. Isso nos sugere que aquele homem não era de idade tão avançada, porque ainda seus pais estavam vivos. E vão até os pais dele sim, era de nascença. Ué, vai lá e pergunta para ele. Ele tem idade, pergunta para ele lá, ele mesmo ele vai responder a vocês. Aí de volta o cego vem, o ex-cego agora, né, que agora está enxergando, o jovem vem. E insistiam com ele, dizendo que não, Jesus é um pecador. E que o cego deveria dar glória a Deus e não a Jesus. Meu irmão, é certo que tanto os fariseus quanto o próprio moço ainda não reconheciam, principalmente o moço, porque os fariseus certamente não reconheceram que Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mas há uma diferença clara de compreensão espiritual entre ele. Pois o jovem já reconhecia que Jesus era temente a Deus e fazia a sua vontade. O jovem entendia isto. Aí, em um novo encontro que esse jovem tem com Jesus, o jovem foi perguntado justamente sobre sua fé no Filho de Deus. Ainda diante de suas dúvidas, o Messias se revela para ele. Aí Cristo fala para o jovem: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. O resultado foi que o jovem creu nele e adorou. Isso está bem claro e explícito em João, capítulo 9, versículo 38. O jovem creu nele e o adorou. Houve um reconhecimento que Cristo de fato era o Messias. Enquanto esse cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus agora fizeram o quê? Amoleceram? Não, endureceram ainda mais o seu coração e o seu entendimento. Porque o jovem retrucava com os judeus. O jovem chegou para os judeus e falaram: tu és todo em pecado e nos ensina? E sabe o que aconteceu? Ele foi excomungado, ele foi expulso do templo. A palavra sagrada de Deus fala que ele foi expulso do templo, meu irmão. Ou seja, aquelas pessoas, seja os fariseus, eles consideravam serem mais espirituais do que os outros. E era uma conduta errada, porque a sua religiosidade estava cegando o entendimento das obras que Deus estava manifestando através de Cristo. Eles estavam mais preocupados com os preceitos da lei, que eram preceitos temporários, que veio para apontar o que era pecado. Porque a lei, meu irmão, a força do pecado é a lei, como o apóstolo Paulo escreveu. Fala que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. A lei veio para isso, para apontar. Ela não teve um caráter salvífico, mas teve um caráter condenatório, para mostrar que o homem necessitava que alguém pagasse o preço para lhe remir. E ela ensinou isso, foi um ensinamento pedagógico ao povo judeu, e eles não compreenderam. E o cego de nascença entende isso, reconhece que Cristo de fato é o Messias. E mais uma vez o apóstolo João, em seu evangelho, relata esse mais um sinal, que é o sexto sinal que nós estudamos hoje, que é o sinal da divindade de Jesus, que todos os sinais escritos por João, dos milagres que Cristo fez, era para revelar a divindade de Jesus. Então assim, meu irmão, nós estamos encerrando esta lição. Que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando. E, meus irmãos, estamos caminhando para o final da lição. Não deixe de assistir às outras, escutar as outras podcasts, para ser abençoado com ensinamento bíblico, teológico e sadio. E assim nós estamos encerrando mais uma aula do seu canal EBD Fácil e Motivadora.